muitas pessoas citam esse versículo, Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Como se o cristão tivesse uma luta interior hoje, e realmente ela existe. Em Gálatas vai citar a luta da carne e do espírito, a carne contra o espírito, os dois se opõem um ao outro. Só que no caso de Romanos, é muito estranho que a gente aplique isso a Paulo. Primeiro, porque em nenhum momento Paulo fala nesse tom em outras cartas, em outros trechos. E aqui faz sentido Paulo dizer, o que eu não faço bem, eu não faço bem o que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse que eu faço. Faz sentido dentro do contexto de um Paulo que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, embora ele reconheça a imperfeição dele, claro. Argumentos existem. É possível, entretanto, dentro dessa história toda, a gente achar uma interpretação alternativa. E é essa que eu queria te mostrar hoje, que faz, a princípio, muito mais sentido. Paulo está falando, hipoteticamente, colocando-se no lugar de uma pessoa que está debaixo da lei, como o judeu estava. Veja que Romanos inteiro, do 1 ao 8, é uma explicação do Evangelho e de como um homem debaixo da lei não consegue se resolver diante de Deus. Ele está em pecado e é salvo unicamente pelo sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. Agora, preste atenção. Comece a ler desde o capítulo 6, 7, principalmente o capítulo 6, ele vai falar, e começa a dizer assim, que a gente é livre do pecado pela graça de Cristo. Olha lá no versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ué, não está dando uma ideia de liberdade, em vez dessa ideia de o mal que eu quero, esse que eu acabo fazendo? Não está em meio em contraposição? Nós fomos servos da justiça, não do pecado. E aí você vai para o versículo 22. Presta atenção nisso. Agora, porém, libertados do pecado. Você percebeu o que Paulo está fazendo como se fosse um pêndulo de um relógio? Passado, situação presente. Situação antiga, a situação de agora. Agora, porém, estamos assim. Continue lendo, capítulo 7. E ele vai continuar enfatizando essas coisas. Que diremos, pois, versículo 7 do capítulo 7? É a lei pecado? Não, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido pecado se não fosse pela lei. Paulo está enfatizando, pela lei ninguém é salvo. Versículo 13. Acaso o bom se tornou em mal? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar esse pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Olha o passado de novo, lembra do pêndulo. Jogou para o passado, causou-me a morte, a lei. Versículo 24, estamos quase lá. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um Paulo redimido em Cristo falaria isso? Quem me livrará do corpo dessa morte? Você não acha que essa é uma realidade passada? A prova vem agora, no versículo 25. É o pêndulo, ele está lá no passado. O mal que eu não quero, esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Agora o versículo 25. Graças a Deus, porém, por Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus é quem nos salva e nos livra dessa carne. De fato, ele continua na atenção. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Só que olha só, é o pêndulo, é o passado. Não desvincule isso do versículo do capítulo 8. Olha o 8 agora. Agora ele vai mostrar mais uma vez a mesma coisa. Capítulo 8. Agora, você viu? Ele mais uma vez cravou. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí? E a realidade de que quero fazer o bem, não consigo, e aí o mal que eu não quero, o que eu faço? Olha o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E assim ele continua falando no capítulo 8 sobre outras certezas da salvação, como a libertação da escravidão do pecado, a certeza da ressurreição e a certeza da filiação em Cristo Jesus. Em suma, Paulo, pelo que a gente consegue compreender nesse texto, não está falando dele mesmo na situação presente, mas mostrando a situação passada, situação em que um judeu sem Cristo se encontra, mas mostrando agora a situação presente, em que não, o bem que eu quero agora eu consigo fazer, o mal que eu não quero agora eu consigo vencer, porque a lei do Espírito de vida
essa me libertou verdadeiramente, me dando a verdadeira salvação.